Bem-vindo ao curso sobre o grande mestre sueco Ulf Andersson. Nessa introdução eu vou contar como foi o meu primeiro contato, a minha primeira impressão com Ulf Andersson através de uma revista e depois um contato pessoal quando ele veio em Brasília e já veio várias vezes. Então eu fiz cursos, joguei simultâneas e conversei bastante com esse jogador. Muito simpático, muito acessível e ele fala um espanhol altamente compreensível. Então você brasileiro falando português, você consegue se comunicar com o grande mestre sueco, que é uma testemunha viva aí da história do xadrez. Jogou contra vários campeões mundiais, inclusive com vitórias sobre o Karpov e tal. E outros aí ele enfrentou com empates com Kasparov, Spassky, Kramnik, esses mais recentes também ele enfrentou todos. E tem pelo menos empate com esses grandes jogadores quando não tem vitórias, né? Aqui uma vitória sobre o Leco. Então vamos olhar algumas curiosidades aqui sobre o Ulf Andersson. Primeiro vamos no site 2700chess.com, que é o Live Chess Ratings. Então ele atualiza a cada partida que o jogador joga, esse rating é atualizado extraoficialmente e depois a FIDE calcula e aí publica. Então essa lista de 10 melhores sempre foi muito significativa. Às vezes o jogador está em 11º, se ele entra em top 10 ele já está no status a mais, né? Mas vamos aqui fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar ali para a década de 80. Eu comecei a jogar xadrez em dezembro de 80. Passou um tempo, eu joguei torneios. Em 82 eu já estava assinando a British Chess Magazine, que é uma revista muito boa, até hoje é publicada, uma revista inglesa, e comecei a ter contato com partidas do Ulf Andersson nessa revista. Vamos ver nessa época aqui, olha só, ele já aparece em 11º na lista. O rating hoje em dia está bastante inflacionado em relação à década de 80. Eram poucos com mais de 2.600. O Ulf Andersson era um deles. O Mequinho já estava descendo um pouco. O auge dele foi em 77. Bom, vamos ver como ele foi progredindo aqui na lista ao longo dos anos. Nessa época a lista era de 6 em 6 meses. Depois passou a ser mês a mês. Então vamos andar aqui na lista. Em julho ele permanecia em 11º, parece que ganhou 5 pontos de rating. Nessa época, pouquíssimos jogadores tinham mais de 2.600, então houve uma inflação muito grande ao longo dos anos. Karpov tinha 2.710, Kasparov chegando aqui nessa época, ainda não tinha sido campeão mundial. E aqui parece que o Andersson chegou a 4º lugar do mundo. Inclusive, o Kasparov jogou um match contra o Ulf Andersson antes de enfrentar o Karpov, para treinar num estilo que era muito semelhante ao do Karpov, né? Vamos ver aqui. Continua em 4º. Aqui desceu um pouquinho, mas sempre entre um jogador, muitos anos como um jogador muito top. Aqui aconteceu alguma coisa, ele despencou, talvez um mau torneio. Depois continua aqui em 18º, vamos ver se ele sobe aqui um pouco. Aqui ele subiu para 15º, aqui ele está em 19º, aqui ele está em 13º, volta a casa de 2.600, 12º, olha que incrível, o jogador foi buscar e recuperou, voltou um pouquinho, 16º, 18º, mas sempre mantendo ali como jogador top, né? Aí aqui ele deu uma subida, ganhou bastante rate, voltou aqui, fica em 11º e aí voltou para o top 10, já uns 10 anos depois de ter conseguido, voltou aqui, número 8, isso no auge aqui de Kasparov, Karpov, jogadores russos, e o Ulf Andersson se mantendo aqui. Então esse período todo que eu fui me dedicando nos anos iniciais ao xadrez, eu estive acompanhando o Ulf Andersson. E o primeiro contato presencial com ele foi na década de 90, quando ele veio em Brasília, em 98,
Eu joguei com ele em 98 ou 99 e venci o Ulf Andersson em uma simultânea que ele jogou no Clube do Exército contra 31 jogadores. Eu joguei uma francesa e fui o único a vencer uma partida de pretas. Ele deu a liberdade de escolher brancas e pretas, muitos giraram o tabuleiro, passaram a jogar de brancas, mas eu preferi, com respeito ao mestre, jogar de pretas, é a regra de simultânea em geral. Ele deu opção por educação, mas eu acho que também eu não devia optar por jogar de brancas e acabei jogando de pretas e venci uma francesa. Depois eu estava fazendo a revista Lance, juntamente com outros sócios, Marcos Roland, Rogério Duarte, e o Ulf Andersson foi trazido em Brasília através da revista Lance. Teve toda uma combinação para ele dar cursos aqui simultâneas com relógio, então simultâneas mais restritas, com poucos jogadores, simultâneas de treinamento mesmo. Nessas simultâneas, durante o treinamento, eu venci ele mais uma vez e empatei 3 ou 4, não me lembro bem, mas perdi 4 ou 5. Foram várias simultâneas. Mas foi um aprendizado muito grande com o Ulf Andersson e foi a primeira vez que eu tive um contato de perto com um grande mestre. Inclusive, nessa época que eu estava fazendo curso com o Ulf Andersson, eu venci um grande mestre. A primeira vez que eu enfrentei um grande mestre. Essa partida está lá no canal do YouTube, na série Memórias do Tabuleiro. É logo a partida 2, se não me engano. Bom, então fiz muitos cursos, troquei muitas ideias, e uma coisa que eu percebi é que ele olhava para o tabuleiro e não era simplesmente olhando e colocando conhecimentos memorizados. Ele olhava para o tabuleiro e a gente sentia que ele estava com uma conexão muito grande com todas as peças, com todas as casas do tabuleiro. Isso foi o mais importante de perceber. Parece que ele tinha um feeling que passava para a gente. Ele olhava, você sentia que as peças eram uma extensão do pensamento dele e cada lance era feito com muito cuidado. E sempre foi um jogador considerado um dos melhores finalistas da história, jogador com uma técnica impecável nos finais, já desequilibrou partidas contra jogadores fortíssimos e fazendo parecer um principiante, o grande mestre. Porque ele joga muito em cima de temas estratégicos clássicos, o jogo dele é muito simples, o que torna bastante didático. Porque por ser simples, por estar tudo acontecendo ali de forma bem lógica, e também ele faz as combinações, tem a visão tática, tem a tática ali a todo momento presente como suporte ao jogo estratégico dele. Não era o estilo principal dele. O estilo principal dele era o jogo estratégico posicional levando para os finais. Depois de um tempo eu adquiri um livro que foi esse Grandmaster Chess Strategy. Esse livro é muito bom, traz 80 partidas e é dividido em temas, né? Temas estratégicos. Cada capítulo é um tema estratégico. Um livro da New in Chess, editora holandesa, com a revista internacional aí, que já dura muitos anos, revista de excelente qualidade. E alguns depoimentos aqui me chamaram a atenção. Por exemplo, o Peter Leco, que tem uma derrota aqui para ele, né? Para o Ulf Andersson. Ele comenta o seguinte: esse livro abre seus olhos. Outro comentário que me chamou a atenção foi o do Agdenstein, que foi treinador do Magnus Carlsen, e falou: um grande livro, Andersson era meu ídolo também. E uma vez, eu fazendo uma analogia do estilo do Ulf Andersson e Magnus Carlsen, eu tive a impressão, não é confirmado, mas eu tive a impressão, e também confirmado aqui pelo contato e admiração do treinador do Magnus Carlsen com o Ulf Andersson, eu tenho a impressão que o próprio Magnus Carlsen teve muita influência do Ulf Andersson. Então esse livro aqui é fantástico, é um complemento aí, se você quiser aprofundar no estudo do Ulf Andersson. Bom, o curso então tem 20 partidas comentadas, aqui a parte inicial. Temos a introdução, as partidas selecionadas em um item para downloads. É um curso de 3 horas e cada partida é uma inspiração para o seu jogo. Você vai aprender estratégia, vai melhorar aí nos finais, vai ver uma maneira muito lógica de pensar, muito didática. E quem sabe você passa até a ver mais partidas desse jogador. Então, quando eu estava na década de 80 acompanhando
na revista British Chess Magazine, eu fiquei fã do estilo dele. E quando eu encontrei anos mais tarde o Ulf Andersson, eu nem falei para ele que eu era fã há muitos anos, porque podia parecer um pouco de bajulação ali, né? Ninguém ia acreditar, mas eu já era fã do Ulf Andersson há muitos anos. E por uma ironia do destino, ele veio para Brasília dar cursos e eu tirei muito proveito desse contato com o Ulf Andersson. E nesse curso eu vou passar com toda a emoção que eu vivi aí, esse aprendizado com o Ulf Andersson, vou passar a minha impressão aí das partidas e você vai ficar impressionado também. Então, sem perder mais tempo, vamos às partidas e vamos apreciar esse estilo único do grande mestre sueco Ulf Andersson. Bom, essa foi a introdução do curso. O curso já está publicado. No primeiro link da descrição desse vídeo você tem um link que vai direto para essa página de vendas. E como critério de preço aqui, sempre a cada hora, mais ou menos R$20, é o critério que eu uso na plataforma. E você tem 2 anos de acesso, 2 anos de suporte, 2 anos de participação no fórum com outros temas, não só o tema do curso. Em cada aula você tem a duração do vídeo, tem a porcentagem que você tem no curso, pode navegar para frente ou para trás e pode chegar aqui direto no índice. Então aqui no índice você pode escolher qualquer vídeo sem seguir uma ordem pré-determinada ou pode seguir aqui linearmente na barra de navegação, vai clicando no botão e vai passando para as aulas seguintes. E aqui no vídeo da aula você pode deixar a qualquer momento um comentário. Em cada aula eu te respondo aqui mesmo, logo abaixo do vídeo tem as perguntas de outros alunos e no fórum você pode entrar em debates até de assuntos que não são do curso, assuntos gerais do xadrez. Então é isso, aproveite essa oportunidade única de dar um salto na sua compreensão do xadrez, estudando comigo esse jogador fantástico que é o grande mestre sueco Ulf Andersson. Te vejo lá na plataforma. Até lá, valeu!